Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Vamos trabalhar aqui hoje um tema com o título A Quebra de Padrões. Neste tema também vamos abordar as doenças hereditárias, a genética das pessoas, as famílias, por que certas famílias têm membros que repetem o mesmo padrão continuamente. Também ali inclui-se as crenças, a predisposição de certas doenças, certos problemas, certos conflitos, e como romper o elo desta corrente, ou seja, a quebra de padrão. Então, as famílias, como laboratórios de almas, elas são formadas ainda antes da encarnação. É lá no plano astral que as almas se encontram e, de acordo com o que cada uma alma precisa trabalhar, ainda aqui neste mundo corpóreo, existem certas situações que são comuns para um grupo determinado de almas. E para facilitar o avanço, o progresso, a evolução de cada alma, elas traçam um plano, além do individual de cada uma, um plano coletivo, ou seja, um entrelaçamento de interesses, aonde, numa família constituída depois da encarnação, fica tudo mais fácil, porque, como se diz, fica tudo em casa. Nós já falamos aqui outras vezes que as famílias são realmente construídas antes da encarnação, já definido quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai ser os filhos, as filhas, quem nasce primeiro e por aí vai. Os grupos familiares que depois vão servir como verdadeiros laboratórios de alma. Nós vemos hoje quantas pessoas relatam, essa é uma doença hereditária da família. E a ciência mostra que sim, que certas doenças têm um certo grau e uma certa frequência dentro de determinadas famílias. Quando há uma pessoa no grupo, há a predisposição de outras pessoas do mesmo grupo também desenvolver com mais facilidade essa mesma doença, por exemplo. Aqui falamos agora de doença, depois podemos falar sobre outros tipos de problemas relacionados dentro de um grupo familiar. E nós acreditamos que isso possa ser verdade porque se há uma estatística, então a estatística mostra que há uma coincidência de fatos repetidos dentro de um grupo. Mas se nós olharmos pelo lado espiritual, pelas leis de causa e efeito, pelas leis de ação e reação, nas encarnações sucessivas, se nós entendemos de fato o que a alma está fazendo neste planeta, no mundo de provas e expiações, as lições que precisa aprender, os erros e os acertos, nós vamos ver que certas situações que algumas pessoas vivenciaram no passado, elas se repetem agora dentro daquele grupo, para que haja uma possibilidade maior de cura, de avanço, em termos de consciência, em termos de evolução da alma. Então, se a mesma energia, os mesmos atos, ações de uma pessoa lá nas vidas passadas predispõe aquela alma a ter uma certa doença, por exemplo,
aquelas pessoas do mesmo grupo que têm as mesmas frequências das vidas passadas vão desenvolver também, ou têm a tendência de desenvolver mais facilmente a mesma doença. E aí chamamos de doenças hereditárias. Só que inverte as posições, porque não é porque o pai e a mãe têm certas doenças que os filhos têm a predisposição. É porque lá atrás, nas vidas passadas, todos tiveram as mesmas energias, mais ou menos acumuladas no seu perispírito, nos seus registros akáshicos. E agora precisam expurgar, mais ou menos também dentro de uma certa metodologia, dentro das reencarnações. Então, se a gente olhar de trás para frente ou de frente para trás, tanto faz, né? Uma coisa prova a outra. Mas não é, porque o pai e a mãe têm a predisposição de uma doença que os filhos também devem ter, mesmo naquelas famosas doenças hereditárias. E tem mais uma coisa, quando nós falamos que os karmas precisam ser resgatados, eles não precisam necessariamente ser resgatados através de doenças. Então nós podemos curar, transmutar, dissolver o karma através de outras ações. A doença é sempre a última cartada, o coringa, aquela moeda de troca mais dolorosa, mas também mais eficiente porque ela precisa de menos tempo para dissolver uma energia negativa de vidas passadas. As crenças também contribuem muito com isso. Num grupo familiar, as crenças são muito parecidas. Então, a crença, ela cria. Ela cria porque ela tem uma frequência de criação. Se eu acredito em algo, eu desenvolvo aquele algo mais facilmente do que se eu não acredito. Se eu não acredito, é difícil de co-criar. As doenças genéticas, elas têm uma repetição de padrão não físico, não biológico, não genético, como matéria que nós conhecemos, o corpo físico, por exemplo. Ela tem uma repetição de padrão nas ações, nas atitudes, na maneira de pensar, na maneira de agir, no emocional, em todas as maneiras que cada um vive durante a sua vida corpórea. E é por isso, então, que o grupo familiar se reúne e tem a predisposição. Mas há uma coisa muito interessante, porque, por mais incrível que possa parecer, quando há um grupo familiar com predisposição de certas doenças para quitar os seus karmas, é muito mais fácil do que se possa imaginar. Eu diria que é mais fácil até do que se fosse um karma individual, porque o karma individual depende única e exclusivamente da pessoa que tem o karma. Tem que dissolver o karma, tem que resgatar o karma, tem que pagar a dívida. No grupo familiar, quando é um padrão, um paradigma, é mais fácil porque vamos supor que tem uma família de 10 pessoas, pai, mãe e 8 filhos. Ou mesmo alguns netos, algumas noras ou genros, enfim, família. Mas de preferência que tenham o mesmo sangue. Então, deixaríamos aqui pai, mãe, filhos e netos. Quando uma alma encarnada, uma pessoa daquele grupo familiar quebra o padrão, todo o grupo se cura. Isso é uma norma dentro das leis divinas. E eu acho isso incrivelmente fantástico, porque qualquer situação, qualquer paradigma, quando é padrão familiar, basta apenas uma pessoa quebrar. Porque aquela que quebra, ela é automaticamente curada e as outras também se curam. Porque se não fosse assim,
Aí ficaria complicado, porque nós dependeríamos, nesses casos, que todos fizessem a cura. E se um não faz, como é padrão, então todos os outros não têm salvação. Seria realmente trágico se fosse assim. Então, quando se quebra um padrão, se rompe o elo da corrente. E quando se rompe o elo de uma corrente, a corrente não está mais inteira, ela se desfaz. Quando um faz o esforço, ele faz pelo coletivo. Esta também é uma razão de as famílias ainda primarem pelos laços afetivos. Porque se não fossem os laços afetivos, na primeira encrenca, a família se desfaz. Cada um vai para um canto. É a mesma coisa se você briga com um parente, você pode até se afastar, mas você tem um laço, tem um elo. Você não vai conseguir viver isolado. Por mais longe que você esteja, vai estar ligado emocionalmente. Sempre vai lembrar que vai ter um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um neto, um avô, uma avó, enfim. Porque se não fosse assim, as famílias não viveriam juntos tanto tempo. Claro que há certas famílias que há um rompimento e as pessoas se afastam definitivamente. Mas mesmo se afastando, sempre vai lembrar, vai sonhar, vai ter uma ligação. Essa ligação não consegue se romper. A afetividade nas famílias, elas também têm um propósito de não só curar esses paradigmas, esses padrões, mas também a procriação, a gente sabe disso. Se não fosse assim, as crianças que nascem, elas têm que ter um cuidado, e se não tem ninguém para cuidar, elas são abandonadas. Seria uma tragédia. Então, o laço afetivo faz com que um homem ou mulher que geram uma criatura, uma nova alma que encarna, eles têm uma certa responsabilidade. Por mais difícil que a vida seja, eles têm esse compromisso, porque um ser humano precisa de cuidados até uma certa idade. Sabemos já, por informações das nossas equipes espirituais, das consciências mais elevadas, que a alma encarnada ela é realmente responsável por si quando ela atinge o final da segunda infância, aos 14 anos. Até lá ela precisa de cuidado, sim. Quanto mais convivência com pai e mãe, melhor ela cumpre as suas etapas, completa os seus arquétipos. O primeiro setênio, o segundo setênio. O primeiro setênio é a afirmação do yin, né, do feminino, independente do gênero, se é homem, se é mulher, ela precisa afirmar o seu yin, porque todos nós temos uma porcentagem de yin e yang. Já foi dito aqui tantas vezes que o gênero masculino tem o yang mais acentuado, uma proporção maior, e o feminino tem o yin, uma proporção maior do que o yang. Esse equilíbrio é adquirido através da convivência com a mãe e com o pai, ou um substituto do pai. A mãe é quase que essencial, ela não dá para dispensar, até porque sem ela não há como gestar, como gerar. Ela também que amamenta. E por isso que o primeiro setênio, os primeiros 7 anos, tem a afirmação do feminino, do yin. E no segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, a criança ela afirma o seu yang. Na falta do pai, pode ser qualquer outro masculino, pode ser o avô, pode ser um padrasto, pode ser um irmão mais velho, mas precisa
tenha uma certa afetividade. A criança precisa se sentir amparada, segura, firme naquela energia. Senão ela vai ser uma criança insegura no seu modo adulto mais adiante. Não são somente as doenças que nós podemos dizer aqui que são hereditárias pelo paradigma, pelo padrão que as famílias representam e as oportunidades que elas têm também de cura. Existem outros problemas muito mais graves às vezes do que doenças, que são os relacionamentos entre si, o respeito, o cuidado, o trabalho também, sim, porque tem algumas famílias que parece que tem alguém dentro da família que exige que os outros trabalhem para ela, como se fosse como se diz no popular, um gigolô que depende do trabalho dos outros para viver, né? Existe muito mais do que você possa imaginar. Pessoas que exploram seus próprios familiares. São os acertos de contas de vidas passadas, mas não é justo e não é ético e não é moral. Brigas, quando há bens no jogo, principalmente quando há a divisão de bens na morte, por exemplo, de um pai, de uma mãe ou de ambos. Quando se faz este inventário, ali se conhece o caráter de todos os membros do grupo. Não há outra maneira de conhecer as pessoas familiares com mais certeza e com mais assertividade do que quando se tem uma divisão de bens. Bom, isso eu nem preciso aqui falar muito, porque vocês têm os exemplos, ou nas próprias famílias de vocês, ou de algumas pessoas muito próximas. É muito triste isso. Eu sei porque as pessoas me enviam mensagens, eu recebo, como eu já disse tantas vezes, 80, 100 mensagens todos os dias, no particular, que elas me pedem orientações e relatam as suas encrencas familiares. Como tem pessoas dentro da família que parecem os piores inimigos que se pode ter na face da Terra. Eu fico até às vezes impressionado com o tamanho da situação de muitos casos. Certo que sempre tem, a gente sabe disso, mas existem alguns que chegam a extrapolar o limite da aceitação. Verdadeiros algozes carrascos humanos dentro das próprias famílias. É claro que se nós vamos fazer uma avaliação, uma verificação, uma análise, um estudo muito profundo, vamos ao passado de ambas as partes e ver lá no passado que a vítima de hoje foi o algoz de ontem, como sempre dizemos. Mas se aquela pessoa que hoje faz o mal para os seus familiares entendesse que isso também não é futuro, porque lá adiante vai se reverter situações e ela vai pagar muito caro por isso também. É preciso compreender por que certas situações se repetem dentro de um grupo, um certo padrão, para que alguém consiga quebrar o padrão.
Quando é duas pessoas que não se entendem e uma quer que o outro mude, é sempre assim. Outro tem que mudar. E o outro pensa a mesma coisa, o outro tem que mudar. E como nenhum muda, a coisa continua e continua para muito tempo. Se as pessoas soubessem que o outro não precisa mudar uma vírgula, basta que eu mude. E o outro muda por quê? Porque ele não acha mais ressonância naquela frequência. Se eu mudo, eu quebro a frequência. É como eu sempre digo, a senha para acessar o Wi-Fi. Se muda o aparelho, tem que fazer uma nova senha. Se o administrador lá do aparelho muda também, reconfigura ele, tem que mudar, tem que achar nova senha, senão não acessa mais. Então, quando você tem encrenca com alguém, mude a configuração, a senha. Mude você, o outro não vai mais te acessar naquela frequência, ele vai mudar. Aí você vai dizer, o outro mudou. Sim, o outro mudou. Sem que ele soubesse que ele mudou. Ele simplesmente não encontrou frequência em você e ele começa a agir diferente. É como as pessoas que gostam de futricar nas páginas dos outros, nas redes sociais, nas postagens. Aqui mesmo no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais, às vezes você coloca um tema com todo esmero, amorosamente. A gente tem que tirar um tempo que não se tem para ficar aqui passando uma informação. E quantos fazem isso? E tem aqueles que se acham dono da verdade, mas que tem dentro deles realmente aquele bichinho da ignorância, eu digo, porque não tem outra palavra para explicar, porque se é maldade, tem coisas mais interessantes para eles se saciarem do que ficar criticando, ofendendo. Mas uma coisa todos nós sabemos, se nós não entramos na frequência, perde o acesso, perde a graça. E eles somem. Mas basta que um só mostre que viu, diga alguma coisa, pronto. Já está pronta a façanha, assim, já se realizou, porque foi visto, foi notado. Na verdade, são pessoas carentes, sofredoras, tristes, infelizes. Elas precisam de plateia, senão elas não conseguem se sentir gente, não conseguem se sentir notados. Devemos sim enviar amor, mas não dar corda. Há muito tempo eu trabalho nas redes sociais, desde 2009, 2010, e eu aprendi desde lá que nós não devemos discutir com ninguém, confrontar ninguém, porque aquele que quer o confronto, se ele não acha quem confronta, ele vai procurar outra turma, porque ali ele não se sente feliz. Quando nós quebramos esta frequência, nós quebramos um padrão também. Um padrão de energia. Não há mais como ligar. Num grupo familiar, quando um quebra o padrão, ele desarma toda aquela emboscada pronta para pegar todo mundo na rede. Então as intrigas familiares também são padrões. Há uma predisposição do grupo em discutir, em se confrontar por qualquer motivo, porque são desafetos de vidas passadas. E eles têm agora a oportunidade de se curar. Quando
compreendemos isso, nós vamos compreender o outro. Se o outro está me incomodando, será que ele é o culpado? Será que ele tem que mudar? Se eu pudesse ver as vidas passadas, será que eu fiz alguma coisa? Com certeza. Lá, numa vida passada, eu fui a peça torta do jogo, que não encaixava. Hoje, sofre as consequências. Lei de causa e efeito, ação e reação. Se nós olharmos para nós mesmos, por isso que o tema não precisa ser tão longo hoje, porque cada um pode avaliar a si mesmo, avaliar a sua própria família, o seu grupo, o paradigma de cada um. Mas lembre-se que aquele que hoje sofre é aquele que fez sofrer numa vida passada. Aquele que hoje é prejudicado numa disputa de herança, por exemplo, sempre tem um que passa a perna no outro, que quer a parte maior, e o outro, às vezes, para não arrumar muita encrenca, aceita. Ele está apenas restituindo aquilo que numa outra vida ele ficou a mais, tomou para si. Então, às vezes as pessoas me dizem assim, peça para a tua equipe espiritual que dê uma luz aqui, porque tem alguém da família que quer passar a perna em mim ou nos outros. Eu sempre digo assim, olha, lute pelos teus direitos através da justiça dos homens, mesmo que ela seja nem sempre justa, porque através de uma injustiça dentro da justiça dos homens se faz a justiça divina. Quando nós perdemos algo que é de direito aqui, é porque nós estamos simplesmente devolvendo algo que nós pegamos sem ter o direito numa vida passada. Ninguém fica com aquilo que não lhe pertence e ninguém perde o que é seu de direito. Na contabilidade da espiritualidade maior, a conta sempre fecha. O balanço final é sempre aprovado, sem perdas e sem ganhos, apenas o que é justo. Seja numa doença, seja numa disputa financeira, numa briga por hierarquias, num cargo dentro de uma empresa, numa disputa política, enfim, numa disputa de um esporte qualquer, uma competição qualquer. Às vezes até uma opinião que vai definir algo que tem importância bastante grande para determinada pessoa. Tudo tem uma perninha, como se diz, numa vida passada. Nada é acaso. E os padrões são oportunidades de se resolver os problemas do grupo. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa hoje. E se tiver alguma situação dentro da tua família, procure compreender. Porque quando compreendemos, nós aceitamos. E quando compreendemos e aceitamos, nós soltamos. E quando nós soltamos, nós nos curamos. Estamos realmente dissolvendo uma dívida, um karma, uma situação mal resolvida numa vida passada. O presente momento é o nosso maior presente. Podemos resolver o passado e mudar o futuro, sempre. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.